muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu espero que a palavra do Senhor fale com você hoje e vai bater, pelo menos bateu em mim. Não sei se vai bater em você, mas bateu aqui. Mas fica até o final porque eu acho que você vai sobreviver e vai valer a pena, sabe? Vai ser aquela coisa, aquela puxada, assim, aquela chamada de atenção, mas é boa. Primeiro de tudo, vocês sabem que eu sou psicóloga, então tudo que eu trago aqui, eu sempre tento lembrar, é meio que involuntário, desculpa, eu tento lembrar não, é involuntário, eu lembro assim, mesmo sem eu querer, às vezes eu tô analisando as pessoas, mesmo sem eu querer, porque é involuntário. Mas eu sempre penso no viés psicológico da neurobiologia, da neurociência, dessas coisas. A gente é distraído por si só, a gente não é focado. O foco é uma coisa assim que a gente precisa treinar, a gente não é naturalmente focado. Porém, na Bíblia, a gente precisa exercitar, né? A Bíblia pede que a gente exercite o nosso foco. E em João 3, olha, eu tô vindo para o Novo Testamento, viu? Eu estava lá no Velho Testamento, eu sei que estava mais pesado lá, só que aqui também continua pesado. Eu tô em João 3, no versículo 14. Que diz: E como Moisés no deserto levantou numa estaca a serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Mas aqueles que não creem nele já estão condenados, por não crerem no Filho único de Deus. A sentença está baseada nesse fato. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso aqui me causa um temor absurdo. E voltando, porque eu não sabia muito bem o porquê desse versículo, né? E como Moisés levantou numa estaca a serpente no deserto. Quando eles estavam lá no deserto, naqueles 40 anos, que parece que foram milhares de anos, eu sei que muita coisa aconteceu. E uma das coisas que aconteceram era que o povo estava reclamando demais, e aí veio um monte de cobra e começou a picar o povo. Aí o povo falou assim: Moisés, a gente sabe que a gente pecou contra você e contra Deus, e a gente quer misericórdia, fala com Deus e tal, intercede pela gente. E aí Moisés foi, e o Senhor falou assim: olha, eu quero que você faça uma serpente de bronze, e todas as vezes que uma pessoa for picada e estiver olhando para essa serpente, nada vai acontecer com ela. Mas se ela não estiver olhando para a serpente, ela vai de arrasta. Então, Moisés fez, e as pessoas que ficavam olhando, que no momento que foram picadas, olhavam para a serpente, não desviavam o olhar, ali elas não morriam. E o que acontece? O ser humano por si só, ele é reclamão, a gente não é assim tão, sabe, tão boa pessoa. A gente tenta, eu sei que cada um tem os seus defeitos e as suas partes boas, mas a gente não é perfeito, a gente precisa melhorar muito ainda para conseguir ser alguma coisa na fila do pão. E todas as vezes que eu olho para aquele povo no deserto, eu falo, gente, que povo burro. Só que aí eu olho para minha vida e eu percebo que eu ajo muito parecido com eles. E eles estavam reclamando demais, e eles queriam só uma solução rápida, porque quando a gente tem uma estrutura, uma forma de pensar, um funcionamento cognitivo, isso não se muda da noite para o dia. A gente pode levar uma surra e falar, eu nunca mais faço isso, e amanhã fazer de novo, porque a gente é assim, sabe? A gente é todo complexo. Mas quando Deus dá o exercício deles olharem para a serpente, eles vão sempre se lembrar do porquê que está acontecendo tudo aquilo. Eles vão todavia se lembrar de, nossa, eu estou passando por isso, eu preciso manter o meu foco ali, eu preciso olhar para lá, eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda. E aqui quando a gente vem para João 3, diz que assim como Moisés levantou, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que naquela cruz do Calvário o nosso Cristo seja levantado para que a gente mantenha os olhos firmados na cruz. E que dessa forma a gente não seja picado por cobra e que morra. Isso não vai livrar a gente de ser picado. Isso vai fazer com que essas picadas não nos matem.
Então, é essencial que a gente mantenha o olho no alvo, que a gente mantenha o olho na cruz, que a gente mantenha o olho naquele que salva, naquele que ressuscitou, naquele que é verdadeiro, o único Filho de Deus. Porque é muito fácil a gente se desviar, é muito fácil a gente colocar outra coisa ali e se distrair, sabe? E pensar e falar, hoje eu não preciso ler a Bíblia, hoje eu não preciso orar, eu tô tão cansada, eu não quero fazer isso, eu não quero orar, eu não quero. E devagarzinho a gente vai tirando o olho da cruz, devagarzinho outras pessoas, outras coisas, outras distrações vão tomando um lugar que é do nosso Cristo, um lugar que é do foco na cruz, sabe? Do foco de fazer a obra. E fazer a obra, gente, não é só viver pela obra. Fazer a obra é ter a sua família, fazer a obra é ter a sua carreira, é fazer a sua faculdade, é se graduar, é estudar, é trabalhar, sabe? É ter seus filhos, teu casamento. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Tudo isso é bom. Tudo isso a gente faz a obra vivendo isso. Eu tô na igreja e eu me pergunto, eu falo assim, gente, cadê o povo? Cadê os graduados? Eu preciso, às vezes, de um médico, eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de alguns profissionais da saúde para fazer determinadas coisas que nascem no meu coração. E eu falo assim, gente, cadê esse povo? Eles não estão dentro da igreja, o que está acontecendo? Então, me alegra muito quando eu vejo uma pessoa que serve a Deus, sabe, se formando durante a graduação, eu sei que está lutando ali, mas que vai conquistar, porque ela mantém o olho firmado na cruz, ela não desvia o foco, por mais que ela esteja fazendo outras coisas, ela sabe, o meu foco é aquele. Eu estou passando pelo deserto, mas eu preciso manter meu olho firme aqui, porque meu foco é esse. Eu não vou morrer aqui no deserto, eu vou ficar firme aqui, vai ter picada de cobra, não tem problema porque eu tô com meu olho firme na cruz. E o Senhor, Ele morreu para que a gente tivesse vida. Então é necessário que a gente foque e viva uma vida digna, viva uma vida se cuidando, viva uma vida exercitando alegria, viva uma vida que seja condizente com a vida dos filhos de Deus. Porque é isso que somos. Somos servos, mas somos filhos. É muito engraçado e muito engraçado não, muito bonito, né? Pensar sobre a maneira como Cristo nos adotou, como Deus nos adotou e nos chama de filhos, né? Porque somos filhos por adoção, o Senhor nos comprou, é como se fôssemos condenados, escravos ali, e aí de repente chega alguém e fala, quanto você quer por ela? E aí eles dão um preço muito maior, e o Senhor, Ele pagou com a própria vida, Isso é de um amor assim inenarrável, é de um amor que a gente não consegue imaginar, é de um amor que a gente não consegue entender, é de um amor que é absurdo, gente. Eu fico assim extasiada todas as vezes que eu penso nisso, todas as vezes que eu me lembro disso. E que o Senhor, Ele foi tão bom com a gente, porque a gente não conseguiria chegar até ali. E aí, dentro do capítulo 5, no versículo 4 diz, quando o pessoal passava pelo momento difícil, eu preciso contextualizar, porque eu mudei muito de contexto sem contextualizar. Diz que um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa que descia no tanque era curada. Naquela época, as pessoas precisavam passar por rituais para serem curadas. Elas dependiam disso, desses movimentos, mas como a gente já aprendeu anteriormente, se a gente se manter firme na videira, tudo aquilo que a gente pede para Deus, a gente recebe, porque estamos firmes em Deus, estamos juntos com Cristo. E aqui a gente vê o desafio que era. O homem precisava, ele queria ser curado e aí ele tinha que ficar esperando o anjo vir e tocar nas águas, o mover, e aí ele precisava ir, não tinha quem levava e aquela coisa toda. E hoje a gente vive o privilégio de um canal direto com Deus. O tanque, ele era a última chance daquele homem, sabe? O tanque, ele era a possibilidade que aquele homem tinha. E hoje a gente tem um canal direto com Deus. A gente pode, através do Espírito Santo, viver o tempo todo em oração. E isso é lindo, isso é perfeito. Isso é, sabe, eu não tenho palavra para falar o que é isso. Eu não tenho palavra. Eu só sei que
Que amor é esse, sabe? Eu só consigo pensar que amor é esse que nos amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Que amor é esse que deseja que a gente tenha vida e vida com abundância. Que amor é esse que deseja que a gente viva com alegria. Que diz que tem planos de esperança para nós, mesmo quando a gente é totalmente imperfeito. E mesmo quando os nossos erros não surpreendem a Deus, porque Ele sabe o jeito que a gente é. E que todos os nossos dias já estão escritos. Que amor é esse, sabe? Que mesmo quando a gente falha, e mesmo por vezes a gente rejeitando e desviando o nosso olhar de propósito da cruz, porque não é fácil se manter olhando todos os dias e todos os momentos. Que amor é esse que mesmo quando a gente se perde, Ele deixa as 99 para vir atrás da gente. Então, que a gente consiga ter temor, que a gente consiga ter um amor para com Deus que seja verdadeiro, que seja íntegro, que seja puro e que seja um amor que nos faça crescer em temor e crescer em espírito e em verdade. Porque não tem outro objetivo a não ser que a gente chegue até Deus e que a gente se aproxime. É muito legal ver que Deus queria ter relacionamento com aquele povo desde o começo. E aí eles falavam assim, não, vamos deixar que Deus fale com Moisés. Porque se o Senhor falar com a gente não suporta. E Deus queria falar com eles. E olha que privilégio, hoje a gente vive com o Espírito Santo em nós. E Ele age apesar de nós, porque a gente é totalmente esquisito. Eu brinco com a minha amiga, eu falo, eu e Hitler, porque a gente falha muito. E é muito fácil apontar o erro do outro, né? O fulano fez tal coisa, ele não sei o que lá. Ele fez, mas e as coisas que passam dentro da nossa cabeça? E as coisas que a gente faz? E os pecados que a gente comete? Às vezes uma pessoa é condenada porque ela comete um pecado no público. Mas e as coisas que a gente comete e ninguém fica sabendo? Não é pecado? Não é menos errado? Não. Às vezes a gente condena porque está no público, mas o nosso não é condenável porque está no secreto. Não é assim. Erro é erro. Então, que a gente tenha temor e busque cada vez mais ser parecido com Cristo e como o Douglas Gonçalves diz, que busquemos ser a cópia de Jesus através dessa palavra maravilhosa e através de tudo que Deus é e faz nas nossas vidas. Então, mantenha o foco. Eu falei para vocês que ia ser pesado, mas se você ficou até aqui, mantenha o foco, sabe? Não se desvie, porque numa dessa a serpente pica e vai de arrasta e não vai ter mais nada.